Por que questões que parecem simples de resolver acabam se transformando em longos processos cheios de idas e vindas? Ou pessoas corrigem erros e refazem tarefas porque ficam presas a soluções mecânicas? Ou nós mesmos desistimos antes de tentar resolver uma questão? Não precisamos ir longe. Se pensarmos no congestionamento do trânsito, no comprimento das filas, na fragilidade das nossas instituições e até mesmo nos nossos relacionamentos, percebemos que as dificuldades individuais não se restringem à própria pessoa, elas afetam a todos e acabam interferindo no funcionamento da nossa sociedade. Mas qual é o elemento-chave para superarmos esse quadro? Quais são as capacidades que estão em jogo? Primeiro, é ser capaz de colocar um problema em perspectiva, identificar os motivos dele existir e, então, em ciclos de tentativa e erro, tentar resolvê-lo. Em outras palavras, identificar um problema, experimentar várias maneiras de enfrentá-lo até solucioná-lo. A capacidade de solucionar o problema está diretamente associada ao estímulo de se pensar de forma crítica e analítica e a perceber que não existe uma única resposta para as nossas perguntas. É justamente aí que entra o papel dos adultos e da escola na formação das crianças. Muitas crianças brasileiras hoje têm acesso a livros, bibliotecas, laptops, celulares, mas a grande questão é como elas interagem com esses meios. A mediação entre a criança e a tecnologia cria um espaço invisível que pode promover uma apropriação significativa do conhecimento ou pode, na mesma medida, deixar de fazê-lo. O simples acesso ao conteúdo não é o bastante. Pense, as palavras são ferramentas para estruturar as ideias. A quantidade de palavras que conhecemos e o domínio que temos sobre elas influencia a nossa capacidade de formulação e associação de pensamento. Quanto maior for o domínio da linguagem, mais ferramentas as crianças terão para formular novas ideias. Por isso, acreditamos que o caminho para a mudança seja o investimento na aquisição e consolidação da linguagem, que é o pilar estruturante da educação e do conhecimento. Se os adultos estiverem atentos à variedade e à qualidade da linguagem que dirigem as crianças e ao tipo de reação que provocam, poderão compreender suas respostas e, quando for o caso, reproduzi-las, confirmá-las, ampliá-las. No entanto, aqueles que se relacionam de maneira mais mecânica e repetitiva, que se restringem a saudações, advertências ou comandos, podem limitar não só o desenvolvimento da linguagem, mas também a capacidade de pensamento. E as repetidas vezes que recitamos de cor as tabuadas de multiplicação, mas no dia que quisermos fazer um bolo para 12, seguindo uma receita para 3, nos atrapalhamos ao calcular as quantias. Considerando tudo isso e todas as desigualdades de nosso país, o Laboratório de Educação propõe uma mudança de um paradigma de educação passivo e repetitivo, de mera absorção e reprodução, para uma proposta ativa de reflexão e criação de conteúdo. Nosso trabalho é a produção de conhecimento aplicável que auxilia a mediação pedagógica. Investimos na base da educação pública, incidindo nos processos educativos dentro e fora da escola, fornecendo as ferramentas essenciais para o desenvolvimento do pensamento analítico e crítico. Uma educação de qualidade é o caminho para tornar a sociedade mais justa e contribuir para a redução do abismo de oportunidades existentes no Brasil. Assegurar a cada um o direito de aprender é também assegurar-lhe a liberdade de fazer escolhas. Investir na base da educação é dar um passo significativo em direção à liberdade e à igualdade tanto do indivíduo como da sociedade. Por isso, a aprendizagem é o elemento essencial. É isso que deve guiar a formulação de políticas públicas nesse setor. No Laboratório de Educação, buscamos desenvolver conhecimentos pedagógicos que contribuam com a criação de condições para que cada criança, cada jovem, cada pessoa continue aprendendo ao longo da vida.